Paizinho amado, Paizinho querido, como é bom estar em Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que somos Tuas filhas amadas. Independente do sentimento que nós tenhamos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Pai e o Senhor nos ama. Paizinho, nós declaramos que não teremos crise de identidade, porque a nossa identidade está firmada em Ti. E nós cremos nisso, Deus. E nesta noite, ó Pai, eu coloco a minha amiga Albânia, minha pastora, diante do Teu altar. Porque eu sei que o Senhor já preparou uma palavra poderosa para os corações que estão aqui nessa noite, ansiosos por ouvir a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que não será a palavra dela, mas o Senhor falando através dela. Usa ela, Senhor, com poder, com ousadia, e no nome de Jesus, que cada uma mulher que está aqui nesta noite possa abrir o coração e receber mais do Senhor nesta noite. Continua, Senhor, falando conosco. Continua, Senhor, derramando mais do Teu Espírito Santo em nós, porque é isso que nós precisamos, para que a cada dia nós possamos ser mais parecidas contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Somente Ele é digno de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. Eu sei que vocês sabem que eu não era pregadora dessa noite. Mas o Senhor é o Deus que continua no controle de tudo. E a história dele é a história escrita por Ele. E nada pega o nosso Deus de surpresa, mesmo que nos pegue de surpresa. A nossa irmã Virgínia, que estaria trazendo a ministração nessa noite, o seu esposo, o pastor Emerson, está com suspeita de Covid. Então ele fez o teste e ainda não teve resultados. E como ele não teve o resultado ainda, eles acharam mais prudente não estarem aqui conosco. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai preparar outra oportunidade para eles estarem e ministrarem ao nosso coração. Mas além disso, eu creio no propósito eterno de Deus. Eu creio naquilo que Ele tem a ministrar no nosso coração nessa noite. E eu posso dizer que Ele já falou muito ao meu coração. E eu queria conseguir trazer para você aquilo que Deus já falou ao meu coração. E nessa hora eu queria te convidar para que você fechasse seus olhos e você começasse a trazer à sua memória uma promessa que foi feita talvez há muito tempo, mas que ainda não foi cumprida. Comece a lembrar dessa promessa. Talvez você já tenha esquecido dela, porque já faz tanto tempo que ela foi dada a você, que talvez ela não faça nem mais sentido para você. Eu queria te perguntar, como é que você se sente? Você se sente frustrada? Você se sente decepcionada? Você se sente desacreditada? O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. O Senhor é fiel à sua palavra. E a sua palavra diz que Ele mesmo vela até que ela se cumpra. Ele mesmo vela até que ela se cumpra. E eu quero te dizer nessa noite que você é filha de um Deus que tem para você uma promessa sem rivais. Uma promessa que não há nenhuma promessa no mundo que possa se comparar a essa. A promessa que o Senhor Deus tem para você é sobrenatural e de sobremodo excelente. Há uma promessa que foi dada a você, e essa promessa é simplesmente sem rivais. No dia que você disse sim para Jesus, um anjo chegou para você e te entregou um convite,
uma carta de aceitação. E essa carta dizia: seja bem-vinda à família de Deus. Você agora é princesa do Senhor. Você precisa entender quem você é. E por isso eu quero que você afirme, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então diga comigo: eu sou filha, com direito de filha, e com herança de filha. É verdade, é isso que você é, filha com direito de filha e com herança de filha. Mas a verdade é que muitas vezes a gente compreende isso bem na teoria. Isso às vezes está bem acertado na nossa mente. Mas na prática do dia a dia, parece que essa promessa, parece que essa declaração fica bem longe da nossa realidade. Mas deixa eu te dizer, isso não é um privilégio só seu. Sabe, viver uma promessa sem rivais muitas vezes é difícil. Alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu muitas vezes parece algo inatingível. Mas isso não é só para você. A Bíblia vai nos contar a respeito de um casal, Sara e Abraão. Uma mulher que precisou abandonar a rivalidade para abraçar a sua identidade e viver uma vida e uma promessa sem rivais. E existiam muitos rivais que a gente vai conhecer na vida de Sara. Mas antes disso, eu queria apresentar a você um pouco desse contexto da história de Abraão e de Sara. Abre aí a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Os versos de 1 a 2 nos dizem assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Esse é o primeiro aspecto do contexto dessa história. Abraão e Sarai, ainda neste momento, eles estavam sempre dispostos para viver uma promessa sem rivais. O Senhor disse para eles, disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Mas Abraão não foi só. Ele foi acompanhado da sua esposa Sarai. Eles tinham disposição para viver uma promessa sem rivais. Muitas vezes a nós é lançada uma palavra, uma promessa, mas talvez exista em nós uma indisposição de nos submeter aos preceitos, para que essa promessa sem rivais se torne uma realidade na nossa vida. Abraão e Sara foram pessoas, foi uma família que decidiu viver e estarem sempre dispostos. Outro aspecto interessante no contexto da história dessa mulher e desse homem é que eles se mantiveram longe dos conflitos, afastados dos conflitos. Se você continuar a ler a história de Abrão e de Sarai, você vai ver que eles levaram consigo nessa jornada o seu sobrinho Ló. E o Senhor começou a abençoar a família de Abrão sobremaneira, e eles começaram a enriquecer. Tanto Abrão como Ló enriqueceram tanto que começou a haver contenda, porque a terra não suportava os dois. Você entende o que é isso? Os dois eram tão ricos que não havia espaço para os dois no mesmo lugar. E diz a palavra do Senhor que os pastores de Ló contendiam contra os pastores de Abrão, e aquilo começou a querer se instalar um problema. Mas Abrão e a sua família resolvem o problema se distanciando do conflito. Abrão resolve ceder para Ló, e assim eles são afastados, e o conflito ele é
cessado. Eu quero te dizer uma coisa: no meio da sua jornada, a sua promessa sem rivais, o conflito, ele vai querer impedir a bênção de Deus. Sabe, o espírito de rivalidade, ele vem para nós como algo que quer impedir a comunhão. E essa comunhão impedida, ela retira a unção. Você precisa entender que é preciso abandonar o espírito de rivalidade, o espírito de conflito, o espírito de competição, para que a sua promessa sem rivais possa ser alcançada. Eles entregaram como um ato de fé. A história continua e a gente vai ver que Abrão se envolveu numa guerra de 4 reis contra 5, e ele saiu vencedor dessa guerra. E aí a Bíblia fala que Abrão, diante de um sacerdote que não tinha história, que ninguém sabia de onde ele tinha vindo, nem a sua descendência, Melquisedeque, Abraão entrega para ele o dízimo de tudo, dos desposos que ele conseguiu da guerra. Mas sabe o que é que eu quero chamar a tua atenção? Abraão tinha uma promessa, mas ela ainda não havia se cumprido. Ele entregou a oferta, ele entregou o dízimo de maneira antecipada, porque ele cria que aquilo que foi dito ao seu respeito haveria de acontecer. Sabe quantas de nós já fizemos votos ao Senhor e já dissemos: quando isso acontecer, eu te dou isso. Sabe, o nosso grande desafio é dar, porque a gente já creu e já recebeu no Espírito. Abrão creu e por isso ele entregou. Ele não tinha o concreto em suas mãos, mas ele já via pelos olhos da fé a sua promessa concretizada. E certamente Sarai consentia em tudo isso. E esse era o contexto dessa família. Esse era o contexto de uma família que tinha uma promessa de Abrão ser pai de uma numerosa nação. Agora, para que Abrão fosse pai de uma numerosa nação, ele precisava de Sara. E talvez aí resida o grande problema da nossa história. Talvez aí a gente vai começar a entender porque muitas vezes viver uma promessa sem rivais é tão difícil. É a partir desse ponto que eu quero conversar com você, para que você possa abandonar algumas rivalidades que Sara teve que abandonar e assim alcançar as promessas sem rivais. Pense aí com você. Quais são os rivais que você precisa abandonar? Hoje à tarde nós tivemos uma conversa e a gente percebeu que rivais não são somente pessoas. Rivais podem ser circunstâncias, podem ser lugares que você talvez precise abandonar para viver uma promessa sem rivais. Abre agora lá em Gênesis 16, verso 1 e 2. Gênesis 16, verso 1 e 2. Veja o que nos diz a Bíblia. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. O primeiro rival que Sarai tinha que abandonar era o rival da esterilidade. A esterilidade era uma realidade gritante na vida dela. Eu não sei se você consegue dimensionar isso. Se hoje no nosso contexto, uma mulher que quer gerar e não consegue, é complicado. Se você pensar no contexto de Sarai, não era somente uma questão de desejo de ser mãe e não conseguir. A mulher que não gerava naquele contexto era uma mulher amaldiçoada. E essa era a condição daquela mulher. Ela se sentia assim, amaldiçoada. Você imagina como é que Sara se sentia? Ela dizia: o Senhor deu para o meu marido, deu para a minha família uma promessa. Essa promessa diz que ele vai ser pai de uma numerosa nação. E eu sou o empecilho para que essa promessa se cumpra. Você já se colocou nesse lugar? No lugar de alguém que está impedindo da vida do outro ir para frente. Era assim que Sara se sentia. Ela se sentia como alguém que era um empecilho naquela família.
porque ela não podia gerar. Porque o seu ventre, como aquelas pessoas daquele contexto acreditavam, era um ventre amaldiçoado. Esse era o contexto de Sarai. E muitas de nós aqui estamos no mesmo contexto. Talvez algumas não consigam gerar literalmente. Outras estejam deixando de gerar sonhos. Outras estejam deixando de gerar expectativas em Deus porque já se frustraram. E a esterilidade se torna um rival na sua vida. Porque você desistiu de gerar, porque você se sente incapaz, porque das vezes que você tentou não deu certo. Hoje é dia de abandonar a esterilidade. Hoje é dia de declarar vida sobre a sua vida. Hoje é dia de dizer que o zoe de Deus está em você. A vida de Deus mora em você. E Ele nos diz na sua palavra que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Essa é uma promessa sem rivais. Não há nada que se compare a isso. Esse é o primeiro rival que você precisa abandonar. É o rival da esterilidade. Sara precisava abandonar o rival da esterilidade. Mas a verdade é que muitas vezes parece que esse rival é maior que você. Parece que ele vai crescendo e vai tomando forma. E ele vai nos impulsionando a tomar outras atitudes. E a gente vai ver que isso aconteceu na vida de Sara. Os versos 2 e 3 vão nos falar dessa realidade. Você viu na nossa leitura que Sara sugestiona ao seu marido Abrão que ele tome Agar, a sua serva, como mulher, para que ela possa gerar no lugar de Sara, já que Sara era estéril. Sabe, esse rival se trata do rival do empenho da carne. Sabe o que é que isso significa? É dizer, eu vou fazer do meu jeito. Sabe, eu recebi uma promessa e eu estou há tanto tempo esperando e ela não acontece, eu vou fazer do meu jeito. Foi isso que Sarai decidiu. Ela decidiu fazer do seu jeito. Ela foi na força do braço. Ela foi no empenho da carne. E você sabe que isso trouxe um transtorno familiar. Todas as vezes que eu e você tentamos resolver a nossa vida e as nossas expectativas no empenho da carne, nós vamos trazer para nós e para o nosso contexto familiar grandes problemas. Você precisa continuar crendo numa promessa sem rivais. O seu empenho, a força do seu braço não vai resolver, mas muitas de nós pensamos assim: eu me garanto. Quantas vezes você já disse isso? Eu me garanto. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se garante em você. Ele se garante em Jesus que está em você. Em Jesus, todas as promessas ditas ao seu respeito se tornam possíveis. Ele se garante na pessoa bendita de Cristo, porque Jesus já pagou o preço, todo o preço necessário, para que nós fôssemos filhas sem rivais, para que nós vivêssemos promessas sem rivais. E diante desse jeitinho que Sarai resolveu dar a essa história, ela teve que enfrentar outro rival, que foi o rival da oposição. Acompanha comigo a leitura dos versos de 4 a 6. A Bíblia nos diz assim: ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venham sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Vocês estão entendendo esse contexto aqui?
Depois de Sarai tentar resolver do seu jeito, a oposição se instalou naquela família. A serva agora se opõe a Sarai e começa a desfazer dela porque ela não podia gerar. E Sarai, por sua vez, enlouquece e começa a dizer a Abrão que a culpa é dele. Quantas vezes nós estamos culpando os outros por direções erradas que nós tomamos? Quantas vezes nós estamos culpando o nosso marido? Quantas vezes nós estamos culpando a nossa mãe? Porque tudo dá errado por causa da minha criação. Dá errado porque aquele homem não serve a Deus. Dá errado porque o meu menino me aperreia muito. Presta atenção. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Sarai semeou na carne. Ela foi na força do seu braço. Ela não esperou por uma promessa sem rivais, mas ela tentou resolver, e isso trouxe para ela um conflito familiar. Isso trouxe para ela uma relação de abuso dentro da casa dela, e isso fez com que ela expulsasse a sua própria serva devido a tanta humilhação que aquela mulher passou. Observa quanta bagunça. Observa quanto desarranjo numa família, simplesmente porque alguém resolveu decidir por si mesma, simplesmente porque alguém resolveu deixar de acreditar numa promessa sem rivais. Quem semeia na carne colhe corrupção. Quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Eu quero te perguntar nessa noite, o que é que você quer colher? O que é que você quer colher? Você quer colher corrupção? Continua a semear na carne. Continua a declarar palavras de maldição sobre o seu filho. Continua a declarar palavras de maldição contra o seu esposo. Continua a dizer que nada presta no seu lar. Se você quer colher corrupção, semeia essas palavras. Mas se você quer colher vida, semeia palavras de vida. Começa a declarar que a tua família é extraordinária. Começa a declarar que aquele homem que você não acredita que vai se converter é um homem de Deus. Começa a declarar que aquele filho que talvez esteja num caminho que você está se desesperando, começa a declarar que ele é um homem de Deus, que ele é um menino de Deus, que ela é uma menina de Deus. Começa a declarar vida. Porque quem semeia a vida, colhe vida. Quem semeia no Espírito, colhe para a vida eterna. Existia uma bagunça instalada. Uma bagunça instalada no contexto familiar de Sarai. E eu fico pensando, o que seria daquela família se não fosse a intervenção divina? Você pode pensar no que seria de você se não fosse a intervenção divina? Se não fosse o agir de Deus no seu lar? Diante de tantos rivais a serem vencidos, parece que a promessa já se foi. Acho que Sara, ela já nem acreditava naquela promessa. Mas há uma intervenção do céu nessa noite para mim, para você. Eu não sei qual é a promessa que você está esperando. Eu sei da promessa que eu estou esperando. E eu quero dizer para mim e para você que há uma intervenção do céu nessa noite para que essa promessa se cumpra na sua vida e na minha. Porque o nosso Deus é zeloso para cumprir a sua palavra. E nós vamos acompanhar no capítulo 17, acompanha aí comigo, os versos de 1 a 6. Nós vamos ver essa intervenção do Senhor começando a acontecer na vida dessa família. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência.
Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Agora do verso 15 ao 19. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Nós estamos aqui diante de uma intervenção clara de Deus no meio dessa bagunça, dessa história, dessa família. O Senhor vem ao encontro de Abrão e muda-lhe o nome. E essa mudança de nome de Abrão e Sarai vai nos falar muito a respeito de uma promessa sem rivais. Sabe, o nome Abrão significa pai exaltado. E o nome Sarai significa minha princesa. E o Senhor vem e muda os seus nomes. Abrão se torna agora Abraão, e Sarai se torna agora Sara. E talvez para nós isso seja uma mudança muito simples, porque a gente pensa com a mente de uma cabeça ocidental, de que nomes não têm muito significado, não tem muito peso com a história da pessoa. Mas aqui nesse contexto, isso fazia toda a diferença. A gente sai de um homem que tinha o nome de pai exaltado, para agora ser um homem que é chamado de pai de muitos, ou pai de multidão. A gente sai de uma mulher que tinha o nome de minha princesa, para agora ser a princesa. Mas há um detalhe que me chama muita atenção, e eu quero compartilhar com você nessa história. Quando Deus muda o nome, Ele está começando a mudar a história. Ele está intervindo na história. E nessa mudança do nome de Abraão e de Sara, há uma intervenção clara do Senhor. Presta atenção. Na língua hebraica, quando o nome dos dois foi mudado, sabe o que aconteceu? No nome de Abraão, que era Abrão, e no nome de Sarai, de Sara, que era Sarai, foi inserido no nome deles uma letra do nome do próprio Deus. Você pode entender o que é isso? O Senhor inseriu no nome de Abrão, que agora é Abraão, e no nome de Sarai, que agora é Sara, uma letra do seu próprio nome. Sabe o que ele estava dizendo? Para Abrão e para Sarai é impossível viver uma promessa sem rivais. Mas para Abraão e para Sara se torna possível, porque agora eu estou no meio deles. Porque agora eu faço parte da sua identidade. Porque agora eu marquei a sua história. Olha, é impossível para estéril gerar filhos, mas para a filha de Deus é possível ser mãe de multidões. É impossível para uma mulher vulgar, para uma mulher prostituta ser valorizada, mas para a filha de Deus ela se torna honrada. Porque o Senhor mudou o seu nome. Porque o Senhor interviu na sua história. Porque Jesus, lá na cruz, nos tornou um só corpo, do qual Ele é o cabeça. E as promessas que são ditas a respeito de Jesus são ditas ao meu respeito e ao seu respeito. Deixa eu lembrar a você: tudo que Jesus conquistou na cruz é seu direito. Você é herdeira de Deus.
co-herdeira de Cristo. Você pode glorificar o Senhor por isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu. Você não precisa mendigar. Você não precisa chorar por migalhas, porque você é filho e senta-se na mesa. Você é detentora de uma promessa sem rivais. O Senhor Jesus conquistou isso por mim e por você. Lá na cruz, a viúva pode gerar filhos, porque agora pode vencer o choro, porque agora ela é filha de Deus, e diante de Deus a tristeza salta de alegria. Essa é a nossa realidade nele. Em Jesus nós temos um novo nome, porque Ele interviu na nossa história, e hoje Ele está intervindo em histórias aqui, em histórias de pessoas que talvez estejam desacreditadas das promessas. Deixa eu te dizer, você deu um prazo para a sua promessa? Eu ouvi nesses dias que prazo só é prazo quando Deus diz que é prazo. Você está entendendo? Ah, faz muito tempo, Deus te deu um prazo? Se Ele não deu, não tem prazo. Continua crendo, continua firme. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o dono da tua história. E Ele está empenhado em fazer cumprir a sua promessa na tua vida. E depois de tudo isso, de ter a sua história mudada, seu nome mudado, havia ainda um último rival que Sara precisava vencer. E talvez nós precisamos também vencer a este rival. Acompanha comigo a leitura de Gênesis capítulo 18, os versos de 9 a 15. Diz o título desse texto: Deus promete um filho a Abraão. E lá no verso 9: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu e disse: eu não ri. Nós encontramos aqui talvez o último rival que Sara precisava vencer para viver uma promessa sem rivais. E um rival que talvez nós também precisemos vencer, que é o rival da falta de posicionamento. Sabe, eu recebo uma palavra da parte de Deus, você recebeu uma palavra da parte de Deus, uma promessa da parte de Deus, e muitas vezes eu e você nos comportamos como se tudo dependesse dele. Existe em nós uma parte que nos cabe, é o posicionamento. Você precisa se posicionar para ser detentora de uma promessa sem rivais. É interessante o que acontece aqui. A Bíblia diz que Abraão é visitado por 3 anjos, que são a figura do próprio Deus, da Trindade Santa, visitando Abraão naquele momento, para reafirmar àquela família a promessa dele. Deus já tinha dito a Abraão que ele seria pai de numerosa nação, e que a mulher dele ia engravidar. Deus já tinha dado o prazo até a Abraão, mas parece que ele não repassou para Sara. E Deus disse assim: eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá para relembrar ele que Sara faz parte do projeto da promessa. Você faz parte do projeto da promessa. Deus não vai fazer nada sem contar com você, não.
Ele está contando com você. E Deus foi lá, na figura daqueles 3 homens, e vai conversar com Abraão. Agora você fica imaginando, porque eu fico imaginando a cena, 3 anos na minha casa, conversando com Vanderlei, e eu escondida, atrás da cortina. Mas eu não estou doida não, que eu não dei na minha mãe, com 3 anos na sala, conversando com meu marido, e eu escondida. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá na hora para ouvir o que ele tem a dizer. Você está entendendo? Onde é que Sara estava? Ela estava escondida. Agora se pergunta, por que Sara estava escondida? Ela estava desacreditada. Ela não acreditava mais naquela promessa. É como se ela dissesse assim: vai falar sobre isso, eu não quero ouvir. Mas ela queria, porque ela fica escondida atrás de Abraão, ouvindo a conversa. E quando o Senhor reafirma a promessa de que ela seria mãe na primavera, porque chegou o tempo de florescer, Sara se ri no seu íntimo. E você sabe que essa risada de Sara não era de alegria. Era como se Sara estivesse dizendo: você está de brincadeira, né? Você está brincando comigo. Porque como é que pode uma mulher que é casada com um homem de quase 100 anos, eu com 90, já não tenho mais os costumes da mulher, poder gerar? Você só pode estar de brincadeira. E por isso que Sara riu. Sabe quando alguém vem a você enviado da parte de Deus para te relembrar da promessa que Ele fez, você não acredita, mas você se ri no seu íntimo? Você está dizendo: você está de brincadeira, Senhor, isso não vai acontecer mais. Essa foi a postura de Sara. E talvez seja a minha e a sua postura diante da promessa que parece não se cumprir. Ela se riu no seu interior e acabou mentindo quando foi confrontada a respeito da pergunta por que ela riu. E ela disse: eu não ri. E eu quero te dizer uma coisa: não adianta apenas você saber da promessa, é preciso você se posicionar nela. Sabe, se alguém chegou para você e começou a te dizer: você vai influenciar muitas mulheres, minha irmã, tu tem que começar a estudar sobre ministério feminino, tu tem que começar a ler. Olha, tu vai para as nações, começa a estudar inglês, irmã. Começa a te preparar. Tem um posicionamento de alguém que crê na promessa. Como é que você crê na promessa e acha que deve fazer tudo? Estuda, se prepara, se posiciona. Sabe, as promessas de Deus, elas estão condicionadas a um comportamento de obediência e de fé. É muito fácil dizer: se Deus quiser vai acontecer. Ele quer e Ele já te disse. Ele exige de mim e de você nessa noite uma posição. E talvez você diga: pastor, é verdade. Talvez eu saiba da promessa, mas não esteja me posicionando. Talvez eu saiba da promessa e esteja rindo dentro de mim, porque eu já não acredito, eu acho que não faz mais sentido. Mas mentir? Eu não menti não. Sara mentiu porque ela disse que não riu, mas eu não estou mentindo. Você pode me dizer categoricamente que não está mentindo, e eu vou te dizer nessa noite categoricamente que você está mentindo. Porque você está dizendo que eu estou velha demais, que eu sou jovem demais, que eu não sou preparada o bastante, que já passou o tempo, que isso é para outra, que eu estou bem sem essa promessa, que eu não consigo viver sem precisar de um sonho. Isso é mentira. O Senhor exige de mim e de você uma posição nessa noite. Uma posição de alguém que crê que o Senhor é fiel para cumprir. E a palavra para Sara disse: na primavera eu venho e ela vai gerar. Ei, hoje é dia de florescer, da promessa acontecer, dela ser gerada na tua vida. Creia e se posicione. Você é detentora de uma promessa sem rivais, porque você é filha de um Deus que tem um amor sem rivais. Não há amor que se compare ao amor de Deus por você.
Ele sabe todos os anseios do seu coração. Ele sabe aquilo que te aflige, que te magoa, que te humilha. Ele sabe. Mas se Ele não te deu prazo, não para de crer. Continua crendo. E se Ele te deu prazo, vai acontecer. E se o prazo não foi cumprido, não foi Ele que falou. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir uma promessa sem rivais. A maior de todas, Ele já cumpriu em Cristo. Uma vida eterna, uma vida abundante. E você pode viver essa vida desfrutando de outras promessas, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te presentear. Eu quero convidar nessa hora as filhas que creem que vão viver uma promessa sem rivais a se levantar e a se posicionar, crendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas.